Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui para a nossa devocional e como você sabe aqui no nosso canal Bate-Papo Contato, nós queremos divulgar a palavra do Senhor para que o Evangelho alcance mais pessoas. E a você que é a primeira vez que me acompanha, seja muito bem-vindo, receba o abraço do nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe nossos vídeos, as nossas séries, curta, compartilha, dá essa força para nós, para que possamos alcançar e expandir mais e mais o reino do nosso Salvador Jesus Cristo. A você que já me acompanha, meu muito obrigado, que Deus possa te abençoar, receba o meu abraço, receba o abraço do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos fazendo uma série sobre a carta de Filipenses, com o tema Filipenses, alegria em meio ao sofrimento. A você que é a primeira vez que está aqui, eu aconselho você ir lá no primeiro vídeo, onde que eu comecei a série, falando sobre introdução, conceitos históricos, né? Para você entender, pegar todo o início de tudo, né? Para você compreender melhor. E hoje nós estamos fazendo o nosso 11º vídeo, melhor dizendo, 11º vídeo, com o seguinte tema: a maneira correta de viver. A maneira correta de viver. Antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual seria a maneira correta de viver? Será que a gente já parou alguma vez para pensar sobre isso? Qual é a maneira correta de viver? Mediante a um comportamento, mediante a uma ideologia? Será que é mediante a uma religião específica? Talvez precisamos de algo mais além do que nós já temos, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. O que que seria a maneira correta de viver? Para isso, vamos ler o texto de Filipenses 1:10, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vocês vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Paulo, aqui nesse texto, ele ainda está aquela introdução, naquela saudação que nós estamos acostumados a ver. Paulo, ele tem em mente pelo menos duas coisas muito importantes que norteia, que conduz, que é o cerne da nossa maneira de viver. Então, talvez se alguém te perguntasse para mim, César, qual é a maneira que você deve viver? Ou então perguntasse para você que está me ouvindo, Joãozinho, Alfredo, Maria, Laura, seja quem for, qual é a maneira que Deus espera que eu e você viva? Então vamos lá. Duas características principais que eu extraio. Viver de modo puro. Viver de modo puro. O viver de modo puro é viver de modo limpo, ou seja, a nossa conduta deve ser baseada na verdade, na honestidade, na clareza de ideias que mostra quem somos realmente. Não é apenas parecer algo bom, mas sim ser uma pessoa boa com outros. Em nossa linguagem, não deve conter palavras de baixo calão, não deve conter mentiras, pois devemos ser verdadeiros em tudo o que falamos e fazemos. Então, exemplo, vamos aqui trazer para os nossos dias. A minha maneira de viver, a sua maneira de viver, tem que ser da seguinte forma: eu tenho que ser honesto. As pessoas devem me conhecer como sou. Eu sou honesto, eu sou verdadeiro, eu não minto, mesmo que aquela mentira possa ou poderia me favorecer, não é verdade?
eu não minto, eu sou honesto, eu sou íntegro em meu viver diário. Também, aqui no comentário, é, eu não devo usar palavras de baixo calão, não é verdade? Quando palavras de baixo calão, palavras ofensivas, palavras que a gente coloca como palavrões, palavras que ofende, que xinga, é usar xingamentos para as outras pessoas ao nosso redor. Eu não tenho que ser assim. Se eu quiser ter uma maneira digna de viver, uma maneira que agrada ao Senhor, eu tenho que sempre buscar isso, eu tenho que procurar ser puro, ser reto no meu caminho, no meu dia a dia, porque há pessoas ao redor nos observando. E, logicamente, Deus está em todo lugar e Ele nos observa também. Então, Ele deseja que tenhamos uma vida, que vivamos de uma maneira digna. E, para isso, o primeiro ponto que eu quero destacar é viver de modo puro, com honestidade, sem sujeira, sem ladroagem, sem esquemas corruptos, nada disso. Viver de modo puro. A segunda lição aqui, a segunda maneira que eu encontro aqui nesse texto é viver de modo sem culpa. Então, vamos entender aqui. Quando Paulo diz este termo, ele quer que vivamos uma vida que evite o pecado. Quando o cometemos, ou seja, quando cometemos o pecado, nosso primeiro sentimento é a culpa por ter desagradado a Deus e posteriormente magoado ou ofendido o nosso próximo, não é verdade? Então, vamos entender aqui. Viver sem culpa. Dentro do contexto aqui de Paulo, Paulo ele deseja que vivamos uma vida que evitemos o pecado. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente e não uma constante. Então, assim, Paulo espera que nós, que desejamos viver de maneira digna, de uma maneira correta, de uma maneira aprazível, que segue a vontade de Deus, possamos viver de uma maneira sem culpa. Então, eu não posso me culpar por causa de erros que eu cometi no passado. Então, primeiramente, vamos falar do pecado. Então, por exemplo, eu cometi um pecado. Eu cometi um pecado, eu estou triste porque o Espírito Santo me incomodou. Então, eu tenho que pedir perdão a Deus, eu senti o perdão de Deus e seguir minha vida, sem que esse pecado me martirize, sem que esse pecado me chicoteie pelo resto da minha vida. Quantas pessoas, por causa de pecado ou por culpa por algo que fez ou deixou de fazer, não conseguem viver de maneira digna, não conseguem viver uma vida plena em Cristo? Já conversou com algumas pessoas assim, já viu algumas pessoas assim. Tem pessoas que cometem erros no passado que ela já passou por 20, 25, 30 anos e ela fala, eu não consigo viver de uma maneira digna, eu não consigo perdoar, eu não consigo sentir o perdão de Deus ou das pessoas, as pessoas já me perdoaram, mas eu não consigo. Então, que hoje eu e você possamos viver de maneira digna, de maneira digna. Receba o perdão de Deus hoje. Talvez você é uma pessoa que está me assistindo aqui e fala assim, César, eu cometi pecados absurdos, eu ofendi pessoas, eu abandonei pessoas, eu cometi coisas que jamais alguém poderia cometer. Deus está te ouvindo e Deus quer que você peça perdão a Ele. Se você já pediu perdão a Ele, já pediu perdão às pessoas que estão ao seu redor, que você cometeu este pecado, sinta-se perdoado pelo nosso Deus. Sinta-se abraçada, agraciado ou agraciada, conforme for o seu caso, pelo nosso Deus. Não carregue essa culpa mais. Se Deus já te perdoou, não tem por que você carregar essa culpa. Se as pessoas te perdoaram, não tem por que você carregar
essa culpa. E mesmo que as pessoas não te perdoou, mas você pediu perdão a Deus e pediu perdão a essa pessoa, a responsabilidade já não é mais sua. Segue a vida, segue a sua vida de maneira digna. Como eu faço isso, César? Tendo uma vida pura, uma vida de honestidade, de verdade, de clareza de ideias e não sentindo culpa de nada. Mesmo que cometer pecado, peça perdão a Deus, esteja diante de Deus e busque Deus em todo o tempo. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração, que possamos sempre agradar a Deus em nosso viver diário e até a nossa próxima devocional aqui no nosso canal Bate-Papo Contato.